Estamos de volta com o programa Família, etc. e tal. Vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre obesidade infantil com a nutricionista Vânia. Bom, no outro bloco nós falamos sobre as causas, né? Então, Vânia, eu queria que você falasse quais são as causas da obesidade infantil, por exemplo, na área psicológica. Então, Miriam, existem várias causas, né, da obesidade. No caso, da área psicológica, isso pode ocorrer de várias maneiras, né? Então, de repente, a criança, ela pode sofrer uma pressão pelo meio em que ela vive mesmo, né? Então, de repente, essa criança, ela é uma criança ansiosa, ela é uma criança que ela tem guarda algum, né, algum trauma que ela Angústia. sofreu, angústias. Ela é uma criança insegura, né? Ela tem certas ansiedades e ela acaba descontando isso, compensando na alimentação, né? Certo. De um alimento, um chocolate, um docinho, alguma coisa que talvez para ela viva numa situação angustiante, né? Então ela precisa de uma compensação. Sim. Então ela torna essa compensação através do alimento, né? Através de um chocolate, através de um doce, através de uma comida que ela goste, né? Então ela tem esse momento de se alimentar como um prêmio que ela recebe, como uma compensação por qualquer tipo de angústia, de ansiedade que ela sofra. Aí são aquelas situações em que a criança, às vezes, acabou de almoçar, já comeu a sobremesa dela e daqui a pouquinho ela Isso. fala, mãe, tô com fome. E aí você Isso. olha, mas não é possível que Exatamente. está com fome. E a criança, ela passa beliscando, digamos Isso, assim. ela vai beliscando, né? Ela tem nesse ato de se alimentar ou de consumir esses alimentos que geralmente, nesses casos, são sempre alimentos mais calóricos, alimentos que vão trazer um certo prazer para a criança, né? Existem alguns alimentos que, quando a gente consome, o próprio sistema nervoso, ele desencadeia, né, alguns processos, liberar serotonina. Então, isso para a criança, ela tem uma sensação de bem-estar. Ah, certo. Né? Então, é por conta disso que ela vai atrás desse prêmio, desse troféu, dessa compensação. E aí vai ingerindo em excesso, e isso, com o passar do tempo, pode desencadear, sim, A obesidade. a obesidade. E as causas hormonais e genéticas, elas estão ligadas? Estão ligadas. Estão ligadas. Então, assim, como a gente estava falando no bloco anterior, uma criança que tem já na família, né, casos de obesidade, em comparação com uma criança que não tem, nem pai, nem mãe, nem nenhum parente próximo obeso, então essa criança, ela tem mais chances de se tornar um adulto obeso do que uma criança que não tem essa ligação, né? Então, assim, existem causas genéticas, né? Existem vários estudos, é claro que isso cada caso um caso, mas existem, às vezes, disfunções hormonais que podem desencadear a obesidade. No caso dos adolescentes, né, isso é muito comum acontecer por causa do processo de maturação. Tanta né? mudança, né, que Exatamente, acontece é no muita corpo do mudança no adolescente. corpo. Isso, então, assim, a maturação sexual, o estirão pubertário, que a gente chama, que é aquela fase que o adolescente cresce muito rápido. As meninas, né, a partir da menarca, né, que é a primeira menstruação, começa a amadurecer mesmo. Sim. Então, assim, os hormônios, eles estão ali efervescentes. E, às vezes, por conta disso, a criança, ela pode, né, começar a desenvolver um ganho maior de peso fora do comum. Pode chegar a um sobrepeso e, às vezes, até a obesidade propriamente dita. E aí, às vezes, os pais preocupados levam no pediatra, fazem acompanhamento com a nutricionista, né? Tem todo aquele equilíbrio na alimentação e percebe que, mesmo assim, o filho, ele não diminui o peso. Vamos dizer assim, porque até estava comentando com você, né, antes da gente entrar no ar, que eu escutei de uma psicóloga falando que
peso não se perde, porque o que se perde pode achar. Exatamente. Então é melhor você conversar e falar, olha, vamos cuidar melhor do nosso corpo, vamos ter uma alimentação mais saudável. Exatamente. Então é importante o pai saber, a mãe, Sim. que pode ser uma causa genética, pode ser Também. hormonal. Isso. Agora sim, Vânia, uma outra situação. Sim. Na escola, né? O ambiente, nós temos. Eu quero também que você fale sobre o ambiente familiar, mas também eu já quero que você entre no ambiente escolar. Sim. Porque quantas vezes essa criança em casa tem uma alimentação equilibrada, mas chega na escola, ela se depara com aquelas guloseimas ali. Isso, tadinha, né? verdade. Fala para mim sobre o ambiente familiar e logo em seguida da escola. Na verdade, assim, por conta, às vezes, até da vivência que a gente tem, né? Assim, eu já vi vários casos em ambulatórios, né? Que a gente já trabalhou de obesidade infantil. Na verdade, na maioria das vezes, uma criança obesa, ela já vem de um histórico familiar também de obesos. É claro que há exceções, mas na maioria das vezes, o que acontece? É aquilo que às vezes a gente até atendendo mesmo, fazendo anamnese, a gente acaba muitas vezes avaliando. Uma criança de, vamos supor, 5 anos, essa criança não trabalha, ela não tem uma renda. Então, muitas vezes, a mãe, ela chega para um nutricionista, para o profissional de saúde e fala, porque o meu filho toma refrigerante, o meu filho come demais, o meu filho só come isso, come aquilo. Então, às vezes, a gente até brinca com a mãe, mas quem compra? Ele vai no supermercado. Você trabalha? Não. Quem compra? Então, são os adultos. Então, na verdade, quem são os responsáveis pela alimentação da criança são os pais. Então, a criança, ela só vai comer aquilo que lhe é oferecido. São responsáveis, né? Exatamente. Sim, é claro, interferem. É claro, né? sim, são os exemplos. Então, na maioria das vezes, na família, o que ocorre na família, a criança ela está suscetível, a tudo isso. Então, a maioria das vezes, numa família em que sempre se consome muita massa e muito alimento calórico e muita fritura, muito doce, por consequência, essa criança ela pode se tornar obesa por conta dessa cultura que ela tem na família. Porque existe também, assim, principalmente nós brasileiros, existe muito essa cultura de que criança. Exatamente, a feijoada, tem o churrasco no final de semana. Muita pizza, Aí o pessoal que é de família italiana, muita massa, O pessoal que vem, que tem a descendência nordestina também tem aquelas comidas típicas que são bem engordativas, Então isso a criança acaba sofrendo essa influência. E na escola, a mesma coisa. Então, assim, hoje já existem leis, que tentam modificar a visão das cantinas de escola para que haja uma reeducação alimentar, para que não sejam oferecidos tantos alimentos gordurosos, fazer a substituição de alimentos fritos por assados, por serem mais saudáveis, desse ponto de vista. E, assim, o que, na verdade, precisa acontecer é uma reeducação, primeiro na família. Porque se essa criança ela vem de uma família que é estruturada, que sabe se alimentar corretamente... Sabe conversar, Exatamente. Por exemplo, Isso. O nosso programa aqui fala muito da família. Sim. O papel da família em todos os assuntos que nós trazemos aqui. E nessa questão também não é diferente. Exatamente. Porque não adianta você falar para uma criança que ela não vai poder comer o salgadinho que está sendo oferecido na cantina da escola, se ao mesmo tempo você dá o dinheiro para ela comprar o lanchinho. Exatamente. Então, tem que ter essa consciência da família que ela é responsável pela criança, pelo adolescente também. Sim. Hoje
se fala tanto de liberdade, mas não pode ser confundido com libertinagem. Exatamente. Então, mesmo o adolescente, os pais são responsáveis. Sim. De chegar e falar, olha, filho, não é ideal que você coma esse tipo de alimento, porque não vai fazer bem para a tua saúde. Sim. É bem por aí, não é? Exatamente. Então, não adianta só a escola também. Não, é uma parceria. É uma educação familiar e escolar também. Escolar. Né? Então, nós vamos continuar com esse assunto e no próximo bloco nós vamos falar sobre as complicações. Fique aí ligadinho conosco, tá bom?